vez. Bom dia, crianças. Bom dia a todos vocês que estão assistindo essa videoaula de hoje. Eu sou a professora Nelma, do terceiro ano da Universidade da Criança, do Grupo IEPAM, e hoje vou ministrar a nossa videoaula de português. Tá? Para isso, você vai precisar hoje do seu livro, o caderno 2, também de lápis e borracha para realizar as atividades. Então vamos lá, sem perder tempo, organize todo o seu material. Você pode pausar o vídeo nesse momento, e se organizar, e eu espero vocês aqui, ok? Muito bem, já se organizaram? Então vamos lá, na aula de hoje nós vamos falar sobre os adjetivos, tá? Que são esses adjetivos? Para isso vocês vão acompanhar aí na página 13, que diz o seguinte: releia este trecho da fábula de Esopo, a raposa e as uvas, prestando atenção nas palavras destacadas. Mas antes de reler, vamos relembrar um pouquinho o que nós estudamos antes das férias. Nós estudamos bastante sobre as fábulas e falamos muito também sobre o Esopo. E uma das fábulas conhecidas por nós foi a fábula Raposa e as Uvas, que agora nós vamos utilizar para entender um pouco melhor sobre os adjetivos. Então, nesse trecho da fábula Raposa e as Uvas, diz o seguinte: uma raposa morta de fome, depois de um jejum não intencional, viu passar diante de um pomar, penduradas nas ramas de uma viçosa videira, alguns cachos de exuberantes uvas negras e, o mais importante, maduras. Então, vocês observaram nesse trecho da fábula algumas palavras destacadas aí, que são as palavras morta, intencional, viçosa, exuberantes, negras e maduras, ok? Então, diz assim: agora releia o mesmo trecho sem as palavras destacadas e com algumas adaptações. Então, vamos ver como vai ficar esse mesmo trecho sem essas palavras. Diz assim: uma raposa, depois de um jejum, viu ao passar diante de um pomar, penduradas nas ramas de uma videira, alguns cachos de uvas. E aí, gente? Você gostou mais do primeiro trecho ou do segundo? Por quê? Bom, no primeiro caso nós vimos aquelas palavras lá destacadas que foram retiradas agora, não é? Essas palavras destacadas no trecho têm a função de caracterizar, ou seja, de apresentar características dos substantivos a que se referem. Tá? Então, sempre um adjetivo ele vai se referir a um substantivo, a um nome de uma coisa. Ele vai trazer uma qualidade, de certa forma, ele enfeita, ele caracteriza, essa outra coisa que é chamada de substantivo. Então, você vai copiar aqui nesse espaço, a sua resposta. Então, o que você acha? Você gostou mais do primeiro ou do segundo? Do primeiro com os adjetivos ou do segundo? Muito bem, eu acredito que vocês tenham gostado mais do primeiro trecho, já que ele tende a ser mais interessante, pois traz mais detalhes, sobre o que está sendo falado. Observe que quando você fala da raposa, não é uma raposa qualquer, é uma raposa morta de fome. Não é um jejum qualquer, é um jejum intencional. Ela teve a intenção, não intencional, aliás, ela não teve a intenção. As uvas, elas são exuberantes, são negras, são maduras, são as características, não é uma uva qualquer. Então, essas palavras aí, exuberante, negra, madura, elas dão uma característica às uvas. Então, acredito que vocês responderam que o trecho mais interessante é o primeiro, porque traz mais detalhes e isso faz com que o texto fique mais interessante. Mas vamos lá, continuando, nós temos agora um jogo rápido que vocês vão realizar agora. Agora vamos a um combinado, gente, tá? Toda vez que tiver essas atividades aí que nós fazemos durante as nossas videoaulas e também nas tarefas de casa, vocês vão realizar juntamente comigo ou depois da aula, mas eu preciso saber
se vocês fizeram e se as suas respostas estão corretas. Para isso, vocês vão tirar uma fotografia depois de responder da página do seu livro e você pode enviar aqui mesmo para o WhatsApp lá no meu PV, tá? Você não precisa enviar aqui no grupo, você pode enviar no privado cada um a sua resposta. Eu vou corrigir e vou mandar uma resposta para cada um de vocês. Combinado? Então, continuando, diz assim no jogo rápido. Na lista a seguir, há algumas características que você leu na fábula de Esopo. Volte ao trecho e identifique a que substantivo cada uma dessas palavras se refere. Em seguida, complete os espaços. Então, você tem aí nas letras A, B e C, tá? Gente, está passando uma moto nesse momento, como vocês sabem, estou gravando aqui na minha casa e acontecem esses imprevistos, né? Então, vamos lá esperar que essa moto colabore com a gente, né? Para terminar a nossa aula, mas ele está com pressa, né? Ainda bem. Então, vamos lá. Na letra A, nós temos aí o adjetivo intencional. A que substantivo essa palavra se refere no texto? Isso mesmo, ao substantivo jejum. Na letra B, nós temos aí o adjetivo viçosa. E viçosa é um adjetivo que se refere a qual substantivo? Isso, ao substantivo videira. Na letra C, nós temos aí o adjetivo exuberantes. Exuberantes se refere ao substantivo uvas, ok? Então, respondam aí na página 13 do livro de vocês. Continuando logo abaixo, diz, as palavras que caracterizam ou dão qualidade, aspecto ou estado a um substantivo são chamadas de adjetivos. Veja o exemplo a seguir. Então, vamos lá. Diz aí no exemplo, aquela casa azul parecia assombrada, pois estava vazia há muitos anos. Observem aí, né, que tem também outras palavras destacadas, como a palavra azul, assombrada, vazia. Então, nesse exemplo, todos os adjetivos referem-se ao substantivo casa e indicam, né, no caso, a palavra azul indica uma qualidade dessa casa. A palavra assombrada, que também se refere ao substantivo casa, ela indica aí um aspecto dessa casa. E a palavra vazia, né, também referente ao substantivo casa, já indica um estado, ou seja, como é que essa casa está. Então, o adjetivo ele pode indicar várias coisas, como qualidade, aspecto ou até estado. Vamos agora acompanhar na página 14 aí do seu livro. Na página 14, nós temos mais atividades, né, e um pouquinho mais de explicação. Então, diz assim, que tal confirmar se você realmente entendeu o que é um adjetivo? Então, vamos lá. Contorne todos os que encontrar nas frases a seguir. Então, agora você vai pegar o seu lápis, ou você pode pegar a sua caneta iluminadora, né? E vai contornar ou grifar todos os adjetivos que você encontrar nas frases. Na primeira diz, venha morar comigo na cidade e você verá como lá a vida é fácil, é mais fácil. Então, qual é o adjetivo que você encontra nessa frase? Aliás, é uma frase também retirada de outra fábula que nós vimos, que é o ratinho do campo e o rato da cidade. Isso mesmo, o adjetivo aí é o adjetivo fácil. Fácil que está se referindo à vida, não é? Uma vida mais fácil. Então, você vai contornar o adjetivo fácil. Na segunda frase diz, os dois ratos correram espavoridos para se esconder. Qual é aí a palavra que indica uma qualidade, um estado ou um aspecto do substantivo ratos aí? Sim, é a palavra espavoridos. Espavoridos indica uma qualidade dos ratos.
E na última frase nós temos, na verdade, olhando agora com mais atenção, percebo que as uvas estão todas estragadas e não maduras como imaginei a princípio. Então aí nessa frase nós temos 2 adjetivos. Quais são esses adjetivos? E todos eles se referem ao substantivo uvas. O que está sendo informado sobre essas uvas? Que elas estão estragadas e também não estão maduras. Então, você vai, contornar os adjetivos estragadas e maduras. Ok? Já fizeram? Em seguida diz, algumas palavras podem ser classificadas como substantivo ou como adjetivos, dependendo da forma como são usadas. Observe as frases a seguir. Então, nem sempre uma mesma palavra ela vai ter a mesma função, vai depender do contexto, que é aquela situação em que ela está sendo usada. Às vezes, ela pode, num determinado uso, num determinado contexto, ela pode ser um adjetivo, já em outro ela pode ser um substantivo, como nós vamos ver aí com a palavra brasileiro. No primeiro exemplo, diz assim, o brasileiro gosta de aprender. E no segundo exemplo, o povo brasileiro gosta de aprender. Então, você vê que por uma simples mudança de contexto, aí uma palavra a mais que foi apresentada, essa palavra passa a ter função diferente, tá? Observe o que diz logo abaixo. Na frase 1, o vocábulo brasileiro é um substantivo. Quando diz o brasileiro gosta de aprender. Então, aí está dando nome a um povo, que é o brasileiro. Observe que ela está acompanhada do artigo o e dá nome a algo, né? Que é um determinado tipo de povo. O substantivo ele vem acompanhado de artigo, né? Que pode ser o, ou a, um ou uma. Já na frase 2, a palavra brasileiro é um adjetivo, pois mostra uma qualidade do substantivo povo. Então, quando diz aí, o povo brasileiro gosta de aprender. Então, nesse caso, a palavra brasileiro está caracterizando o substantivo povo. Não é o povo japonês, não é o povo francês, é o povo brasileiro. Então, a palavra brasileiro, nesse caso, está dando uma característica a esse povo. Nesse caso, ele é um adjetivo. E você vai assistir agora em um pequeno vídeo. Tia, você já decidiu o que vai dar de presente de aniversário para sua mãe? Já, acho que vou dar um livro. Eu pedi ajuda para minha avó, mas ela não entende o que é que eu quero. Se eu não der mais dados para ela sobre os gostos da minha mãe, ela não vai poder me ajudar. Você tem razão. Você se lembra que na escola estivemos falando do uso dos adjetivos? Hoje vamos aprender brincando com umas palavras muito especiais. Eu vou dizer uma palavra em segredo para um de vocês, um substantivo, e esse aluno terá que pensar palavras que descrevam esse substantivo para que o resto possa adivinhar de que palavra estamos falando. Pode começar, Luciana. Este substantivo é carinhoso, peludo, fiel e protetor. Perfeito. Alguém já sabe? É um cachorro. Tudo que diz, descreve um cachorro. Muito bem. Agora é a sua vez, Matias. O substantivo é amarelo, quente, necessário, fogoso. É o sol? Muito bem, Maíco. Todas essas palavras que usamos para descrever os substantivos, que nos dão informação sobre eles, são os adjetivos. Então, os adjetivos nos dizem como são os substantivos. Isso mesmo, Michael. Eles dizem as qualidades dos substantivos aos que fazem referência. Vamos ver agora se tudo o que você aprendeu vai poder ajudá-lo um pouco. Eu vou ler para você. Escuta, avó, quero que você me recomende um livro interessante de história uruguaia. Além disso, eu quero comprar flores amarelas muito perfumadas e uns chocolates suíços muito gostosos. Com isso, ela já não vai ter dúvidas. Obrigado, Lu. É muito importante que você os use bem, para que todos entendam o que você quer dizer. Vídeo também para reforçar mais o que você aprendeu. E logo em seguida nós vamos realizar a atividade do jogo rápido. Então vamos lá. Para esse jogo rápido, nós temos aí também, você vai precisar agora do seu lápis de cor, tá? Esqueci de dizer no início do vídeo, mas você pode pegar agora, que se ainda não pegou, o lápis de cor azul e o lápis de cor amarelo. Então diz assim, identifique a função do vocábulo verde
nas frases a seguir, pintando de azul quando for adjetivo e de amarelo quando for substantivo. Tá? Então, observe a primeira frase. A mata verde representa a vida. E na segunda frase, o verde da mata representa a vida. Então, nós temos aí dois contextos, duas situações diferentes. No primeiro, a palavra verde, ela é um substantivo ou é um adjetivo? A mata verde. Observe que a palavra verde está dando uma característica à palavra mata, que é um substantivo. Então, nesse caso, você vai pintar a palavra verde de azul, porque ela é um adjetivo, ok? Já no segundo caso, o verde da mata representa a vida. Então, nesse caso aí, o verde, ele é um substantivo, está dando nome a uma coisa. Você vai pintar, nesse caso, de amarelo. Ok? Pintaram? Então, vamos para a segunda questão. Com base no que foi estudado, contorne os adjetivos das frases a seguir. Na letra A diz, Esopo escreveu fábulas incríveis. Quais são os adjetivos ou qual é o adjetivo dessa frase? Isso, a palavra incríveis, né? Está caracterizando fábulas. São fábulas incríveis. Então, você vai circular aí o adjetivo incríveis. Na letra B, o azul do céu sempre tem espaço nessas histórias fabulosas. Qual é ou quais são os adjetivos? Nós temos apenas um, prestem atenção. Embora você possa pensar que a palavra azul aí do céu seja um adjetivo, nesse caso a palavra azul não é um adjetivo, ele está sendo um substantivo. Nós temos aí apenas o adjetivo fabulosas, que se refere a histórias fabulosas. Então, circula fabulosas. Na letra C, a cidade e o campo são lugares charmosos. Qual é o adjetivo? Charmosos. D, uma boa amizade sempre traz coisas legais. Nós temos aí dois adjetivos. Adjetivo boa, não é? Que se refere à amizade. Observem que aí ele vem antes do substantivo. E no final, o adjetivo legais, que se refere a coisas. Então, circula boa e circula legais. Na letra E, a aranha também pode ser personagem de um texto fantasioso. Qual é o adjetivo dessa frase? Fantasioso, que se refere a texto. Na letra F, mesmo sendo forte, a raposa não alcançou as belas uvas. Então, nós temos aí dois adjetivos. Primeiramente, o adjetivo forte, que se refere à raposa, e depois o adjetivo belas, que se refere ao substantivo uvas. Então, circula forte e belas. Na letra G, aquele forte servirá de esconderijo para os animais assustados. Nós temos aí apenas um adjetivo que é assustados, que se refere a animais. Na letra H, a vida é mais agitada na cidade grande. Nessa frase, nós temos dois adjetivos. Primeiramente, agitada, que se refere à vida, e depois, grande, que se refere ao tamanho da cidade. Então, circula agitada e grande. Na letra I, no campo, a vida costuma ser mais pacata. Nós temos aí apenas um adjetivo que é pacata, se referindo à vida, ok? E na última aí, na letra J, nós temos, me desculpem, a Pantera Negra resolveu que seria personagem de uma bela fábula. É que eu já falei tanto que quando chega nesse momento, a garganta já está, pedindo um certo socorro. Mas vamos lá que a gente dá conta. A Pantera Negra resolveu que seria personagem de uma bela fábula. Então, olha só, a palavra negra que se refere à pantera, tá? Então, você circula apenas negra. E no final, bela fábula, você circula a palavra bela, que se refere à fábula.
Então, nós ficamos com essa atividade e para reforçar um pouco mais, se você puder, né, você pode aprender um pouco mais assistindo um pouco esse vídeo que eu vou deixar o link aí com vocês. Então, hoje nós ficamos por aqui. Um grande beijo e até a nossa próxima aula.